Hoje com o Santiago Nazarian, um autor da jovem literatura que já recebeu vários prêmios e está lançando a sua terceira edição do livro Mastigando Humanos. Esse projeto ele é veiculado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Petrobras e apoio do Banco Itaú. Boa noite a vocês e peço para o Santiago Nazarian vir ao palco para a gente começar. Boa noite. Santiago, como eu disse, está lançando a terceira edição então, do Mastigando Humanos. Estou vendo com essa edição revista, realmente toda revistada, toda com grandes mudanças. Piorada, aí. Revista e piorada. Toda editorada. Mas é uma brincadeira, é um livro que foi até hoje um dos maiores sucessos do Santiago, tendo algumas premiações que a gente vai falar aqui também, falar um pouquinho da história, do trajeto dele como autor, de alguns projetos novos que estão surgindo. Espero que vocês gostem. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, é um autor que quase que inédito aí na literatura brasileira, que ele começa com romances e ele continua com romances e ele depois vem com um livro de contos, que é o Pornô Fantasma, que a gente também está com ele lá fora. Como é que foi um pouco da sua história para começar com romance? Queria saber um pouco. E essa dinâmica dessa literatura, que é uma literatura mais anárquica, talvez, mas que a gente vê muita diferença na sua escrita e do seu repertório todo nesses livros, né? Da sua quase que biografia. Então, falar um pouquinho disso. Eu comecei a publicar há pouco mais de 10 anos. Eu ganhei um concurso para romances inéditos e escrevi um romance que eu tinha, chamado Olívio. Eu nunca tinha batido em porta de editora, tal, tinha esse processo assim, de como fazer para publicar. Não conhecia o meio literário, quem estava publicando, não tinha amigos, não era de uma turma de escritores e tal, esses novos escritores. Então, eu não sabia muito o que estava acontecendo e eu caí meio de paraquedas por causa do prêmio Fundação Conrado Wessel, que premiava autores novos, inéditos, que mandassem um romance com a publicação. E eu ganhei, saiu o primeiro livro, O Olívio, e daí Foi em 2003. Em 2003, começo Okay. de 2003. E daí fui batalhando como que tentar entender como que era esse meio, que eu ainda tinha parado, sei lá, nos anos 80, até como a maioria das pessoas, assim, né, que não lê os contemporâneos, não lê o que está sendo feito hoje em dia. Eu, em 2000 e pouco, eu não sabia quem eram os moleques da minha idade que estavam escrevendo e tal. E daí entrei nesse meio, não diria pela porta dos fundos, mas por uma porta lateral. E, apesar de ter conseguido, assim, acho que bem cedo, uns assentos na frente, eu considero uns assentos da frente, mas também eu sempre tive um percurso meio lateral, assim, nunca tive na lista dos oficiais, sei lá, a minha literatura sempre foi um pouco estranha, entre o cult, o underground e o pop, assim. Apesar de não ser um autor comercial, de best-seller, eu também não fui visto como exatamente um autor canônico ou sério, até por causa da idade, e porque nunca foi o que eu busquei. Quando eu publiquei, depois de 3 livros publicados, que eu estava lançando Mastigando Humanos, que era o 4º, para mim ficou muito claro que eu tinha que fazer como um jovem autor, trazer alguma coisa nova, fazer essa mescla do pop, do trash, do underground, com essencialmente literário, né? Não fazer uma literatura apenas de consumo, de entretenimento, mas trazer essas referências que são tão presentes, e tão comuns, e tão parte da vida de todo mundo, né? Essa coisa a influência da cultura pop, da música, videogame, cinema de terror, principalmente, para a literatura, que é uma coisa que não se fazia e ainda não se faz muito, né? Então, eu costumo dizer que no Brasil, ou você é um escritor sério, ou você é um escritor ruim. Se você não é um senhor escritor que trata de temas, né, ou com uma roupagem clássica, isso ainda é visto com maus olhos. Mas, aos poucos, eu não posso reclamar, pelo menos, eu tenho meu espaço, né? Com certeza. E a minha pergunta é justamente porque você começa com o Olívio, que foi um livro, 2003, como a gente estava falando, que no ano seguinte ele teve uma premiação super legal,
né? Como você falou, foi a partir de um concurso e aí depois você vai para o Prêmio de Bolonha e você, perdão, para o Prêmio na América Latina, que você dá uma viajada na América Latina. Tem todas essas passagens também de reconhecimento como um jovem autor, um dos melhores jovens autores do Brasil naquele tempo ali. E eu acho muito interessante isso já no ano seguinte, um lançamento, porque a gente tem hoje uma grande fonte literária de novos autores, mas, como a gente estava falando até anteriormente ao evento, existe ainda muito pouco prêmio e muito pouco reconhecimento, em alguns momentos, dessa nova literatura. Então, como é que você viu também talvez esse caminho abrindo dentro da América Latina, né? Eu acho que eu tive sorte de começar numa época em que estava essa efervescência dos jovens autores. Principalmente pela internet, os blogs e tal, tinha muito autor, as editoras estavam fazendo uma coisa que elas não costumavam fazer, que é ficar de olho quem é esses moleques de 20 e poucos anos que estão fazendo blog, estourando em blog, ou que estão se autopublicando. Tinha vários autores que começaram a fazer as suas próprias editoras, né, e se autopublicar, como o Joca Terron, o Daniel Galera e tal. E até porque começou a ficar mais barato se publicar, fazer o seu próprio livro. Então, eu caí meio de paraquedas mesmo nessa turma, assim. Eu não tinha blogs, eu não estava me autopublicando, mas eu caí junto com essa geração que estava fazendo isso e que tinha um olhar não só das editoras, mas da mídia. E, apesar de eu ter publicado o primeiro livro por uma editora pequena, Talento, a editora Planeta, que é uma multinacional né, da Espanha, estava nessa caça. Quais são os jovens autores aí que podem... Então, 3 meses depois que eu tinha publicado o Olívio, meu primeiro livro, a Planeta me fez um convite para eu ter um contrato com ela para lançar o segundo. Daí já me colocou na primeira Flip, né, na Festa Literária de Paraty, que era a primeira, mas já tinha esses holofotes, talvez não tanto quanto hoje, mas já tinha uma repercussão. Então, eu dei a sorte de cair nesse meio, né, nesse momento, que hoje eu acho que não é tanto. Ainda é mais fácil publicar do que dos anos 90 ou dos 80, mas a mídia não está tão... Os holofotes não estão voltados tanto para os jovens autores como estava no começo dos anos 2000. Né? Legal. Falando um pouquinho da sua obra, a gente, então, falando do Olívio, a gente tem A Morte Sem Nome, depois a gente vem com Feriado de Mim Mesmo, e a gente começa naturalmente a perceber um porte de tragicômico aí nas suas obras. Antes de continuar a lista, que são 7 livros, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi o Feriado de Mim Mesmo, porque depois a gente teve uma grande repercussão dele em outros veículos ali também, culturais. Queria que você falasse um pouquinho disso, desses projetos. Mas, ainda falando da Morte Sem Nome, existe essa coisa da morte presente. E que ela vai se estendendo até agora, no Mastigando Humanos. E agora, esse último agora, ainda não li, mas não duvido que tenha alguma coisa. Como é que é isso? Eu tenho essa raiz gótica, né? Por mais que agora estou me tornando um velho escritor, assim, né? Velho escritor, gente. Já estou na meia-idade, mas que ainda é meio infantil dizer, né, gótico, porque parece que eu estou numa tribo urbana, mas é a raiz que eu tenho, assim, né? Posso falar noir para ficar mais chique. Tenho uma raiz noir. Todos os meus livros têm essa coisa trevosa, tal, que um flerte com terror, ou com suspense, com thriller, com humor negro, como o Mastigando Humanos. É algo que... dei uma entrevista aqui para Minas para falar do evento e me perguntaram, mas de onde veio isso? É sempre difícil dizer de onde veio, porque desde que eu me reconheço como gente, eu gostava de brincar com caveirinhas e tal. Então, tem esse submundo, desculpa te cortar, mas tem até um pouquinho dessa história, se você quiser falar um pouquinho, que é essa coisa do submundo na sua infância, que você criava histórias e tinha essas histórias já de pensar de formas diferentes para as coisas. Eu sempre gostei dessa coisa, né, terror. Eu lembro que minha mãe falava que eu era, nos anos 80, era aquela época de alugar filmes, né, VHS e tal. Eu podia alugar uma semana terror, a outra semana tinha que alugar Bambi e tal. Minha mãe achava que a influência do Bambi era mais inofensiva do que o terror. Com tanta morte, com tanta... né? Mas eu acabava enganando ela, porque ela nunca prestava muita atenção, e eu alugava toda semana terror, sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Talvez isso tenha vindo, apesar de minha mãe também ser escritora, ter trabalhado muito tempo em livraria e tal, né? Ela começou a publicar depois de mim, mas ela sempre escreveu, trabalhou na biblioteca José Mindley muito tempo. Esse universo mais noir, talvez tenha vindo mais do meu pai, que ele é artista plástico, e eu tenho vários quadros da morte, de caveiras, tal, que vieram do meu pai, né? Ou talvez eu tenha sido abusado na infância e não lembre, daí eu fiquei com trauma e estou resolvendo isso através do... Virou terapia agora. Mas esse universo permeia todos os livros, né? Falei principalmente desses dois porque, pelo menos o Morte Sem Nome, um pouco que eu conheço, foi uma obra que também foi bem marcante, porque foi logo depois do livro e tinha já essa coisa da morte no nome ali e essa pessoa que morre de várias formas e toda essa... Na literatura se fala muito em concisão, né? Até hoje em dia, com essa história do Twitter, né? Do autor conciso, os microcontos, né? Você fazer uma ideia. Eu acho microconto uma frase de efeito, uma piada. Eu não gosto de microconto. Eu sou um autor do excesso. Eu acho que é louvável quando você consegue trabalhar com concisão. Acho que a concisão é uma qualidade na literatura, mas não é a única possibilidade. Eu gosto da repetição. Eu, às vezes, quando tem duas formas de se dizer a mesma coisa, eu coloco as duas, uma em seguida da outra, às vezes uma frase contradizendo a outra. Eu gosto de escrever acumulando, sabe? Repetindo frases e agregando, repetindo uma frase, agregando palavras e se tornando maior do que a anterior. Então, eu trabalho muito esse do excesso, e não só também na estrutura, mas nos temas, né? A Morte Sem Nome, a mulher que se mata a cada capítulo de uma forma. Tem a coisa do kit, assim, eu não sou um autor que trabalha com bom gosto, com clássico, com respeitável. Eu gosto de provocar, eu gosto de afrontar. Eu, quando estava escrevendo agora o meu próximo livro, que deve sair o ano que vem, eu trouxe temas mais literários, mais clássicos. Tentei me afastar dessa coisa mais juvenil que meus últimos livros tiveram. Lancei um livro juvenil ano passado, mas no meio do livro começou a ter machadadas, o protagonista começou a matar pessoas, quando eu falei, puta, eu já perdi qualquer chance de prêmio, já perdi, porque... Mas é a minha veia, entendeu? Então, não adianta eu tentar fazer algo que não tem porquê, em literatura, eu tentar fazer algo que não acredito, que eu não sou. Você tentou ser normal já? Eu acho que nos primeiros livros eu ainda tentava ser mais normal. Por exemplo, O Olívio, que é o meu primeiro livro, é o meu livro que eu menos gosto, né? Eu não ressinto ele, eu não tenho vergonha, mas eu acho que é um livro que ele parece escrito por qualquer outro autor. Assim, acho que é eu querendo fazer um livro urbano, de um autor sério e tal. E eu acho que quanto mais eu vou escrevendo, mais os livros vão ficando com a minha cara, e de menos bom gosto eles vão ficando, sabe? Com essa veia mais pop, mais trash. Aí, falar em pop, a gente vai ter que voltar aqui no Mastigando Humanos, que é a nossa obra de hoje também. Lendo Mastigando Humanos, assim, eu até falei disso com você, teve, para mim, uma referência muito clara e óbvia no início dessa questão da Revolução dos Bichos, que você mesmo já comentou que teve um pouco disso, dessas críticas na época de lançamento, mas são animais, são objetos, e são ali, sei lá, seres inanimados em alguns momentos, que se tornam personagens, são personificados, na verdade, são os arquétipos de algumas pessoas ou não, de si mesmo, E quem é esse jacaré? O que seria isso? Mastigando Humanos é um livro narrado por um jacaré de esgoto, que ele sai lá do Pantanal e resolve que ele quer conhecer o submundo, não quer ficar naquela vidinha confortável, ele quer conhecer o underground. Então é um pouco o meu percurso, né? Porque eu venho de uma família de classe média alta, não fui jogado nos esgotos, não sou marginal, mas ao mesmo tempo, então não posso falar que eu sou um autor marginal, underground, mas ao mesmo tempo também poderia ter virado um Mauricinho, né? Uma pessoa mais convencional lá dos Jardins em São Paulo, né? Eu fui criado nos Jardins, então é um percurso, um underground por escolha, e que acho que é muito comum na minha geração, assim, né? Você
ter amigos em outros... Meus amigos eram todos da periferia, assim, no final da adolescência e tal. E eram traficantes, prostitutas, mexer, mais ou menos, mais ou menos. Mas era... Então, é um pouco por escolhas mesmo, né? De motivação e de ideais de vida. E o Mastigando Humanos reflete isso. É esse jacaré que faz essa escolha para ser urbano e ser subterrâneo, mas, ao mesmo tempo, quando ele começa a aparecer, começa a se desenvolver, ou a ter repercussão nesse meio, querem levar ele para a universidade, tornar ele um acadêmico, que é meio também um percurso natural do escritor, né? Ou você se torna um acadêmico, ou o quê? O escritor, como figura pop, é uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil não existe muito pop, assim, ou o pop é descartável, ou é a música séria, cultural, né? A MPB e tal. E é uma coisa que cada vez mais me aflige, não sei, ou me instiga, né? Como sobreviver nessa veia alternativa, assim, sabe? Eu acho que quando você não está no primeiro time, você está num time paralelo, como você consegue sobreviver além do hype, né? Porque tem um momento do hype também, que eu acho que já tive o meu momento do hype, que você vai para meios extra-literários, você está fazendo programas de TV que não são literários, eu tinha uma coluna no São Paulo Fashion Week, por exemplo, que isso é um hype, mas isso é passageiro. A obra fica, a obra está leitura obrigatória no vestibular na Paraíba, está saindo na Espanha, na Itália, mas daí como escritor, como você sobrevive não sendo dos primeiros da lista, né? No Brasil é tão difícil, os primeiros da lista já estão com dificuldades de sobreviver, né? Com certeza. Estou provocando essa discussão porque eu acho que foi a minha primeira impressão como leitora, tentando até excluir um pouco esse momento que a gente teria aqui de conversar. Mas tem essa coisa do desenvolvimento também do personagem principal do jacaré, né? Do crocodilo, não sei como é que você prefere falar. Jacaré. É um jacaré, o jacaré. Jacaré e crocodilo são coisas completamente diferentes. Entendeu? Eu falo no livro, inclusive, que a semelhança entre um jacaré e um crocodilo é menor do que um ser humano e um chimpanzé. Então, inclusive, quando essa capa nova, quando o Alexandre Matos me mandou, ele mandou capa praticamente igual, assim, eu falei, Ale, mas era uma ilustração, tá? Eu falei, Ale, não querendo ser chato, eu acho que isso aqui não é um jacaré, isso acho que é um crocodilo. Daí ele falou, minha referência era um crocodilo. Daí ele mudou, agora tá mais um jacaré. Mais jacaré. Tá. Corrigindo, um jacaré. Esse jacaré que passa por essa transformação não só por esses amigos, colegas, o que seja, mas esses encontros dele fazem com que ele vire talvez um outro ser no final do livro, né? Essa trajetória de crescimento, eu sei que talvez não tenha sido o seu primeiro intuito, mas ele acaba virando um romance juvenil por diversas características que esse personagem vai ele é um romance de formação, né? Eu não vejo como um romance juvenil. Até eu publiquei um romance juvenil ano passado, chamado Garotos Malditos, que era um romance voltado a esse público de 13 a 15 anos. Acima de 15 anos, 16 anos, tal, no Brasil, você já está lendo o livro Machado de Assis para o vestibular. Então, as pessoas... acima de 16, você já pode vender um livro adulto para um adolescente. Principalmente um adolescente que tenha mais maturidade literária e tal. Então, esse livro, eu acho que é um livro jovem, eu acho que é um livro para 20 e poucos anos, principalmente. Não é restrito a isso, todos os que podem comprar e se deliciar. Mas é um livro, eu acho que os jovens de 20 e poucos, que estão saindo da adolescência, se bem que hoje em dia a adolescência termina aos 36, então... acho que podem se identificar, acho que é essa fase da vida, né? Serve, né? Ele foi adotado para ensino médio, mas é o que eu falei, ele foi adotado para... Agora, esse ano é leitura obrigatória do vestibular da Universidade Estadual da Paraíba, mas daí são esses... quem está fazendo faculdade, o vestibular tem 18 anos, 20 e tal. Então, essa faixa. Falando um pouquinho dos personagens, existe essa relação direta aí com a cidade de São Paulo, por mais que você não localize onde se passa a história, mas os personagens são partes ali do submundo natural, vamos dizer assim, mas das estações de metrô de São Paulo. Os nomes dos personagens. Tem uma Ana Rosa, inclusive, Rosa. que eu fiz baseado nela, basicamente.
Mas e essa relação, então, com as estações, com os animais, com as personificações. Como é que foi esse pensamento de talvez trabalhar as estações? Teve alguma relação com esse clima da estação? Não teve, não. Na verdade, eu não podia falar assim, eu me inspirei. Teve, até porque tem várias estações no livro, sei lá, o Arthur Alvim, né, que é um dos personagens principais. Eu acho que eu nunca fui para essa estação. E Vergueiro é uma estação bem central, né, em São Paulo, então eu conheço, mas não teve. Eu basicamente peguei os nomes que pudessem, né, Arthur, Ana Rosa, Vergueiro, nomes que pudessem ser nomes que tivessem a ver com o personagem. Tem Patriarca, que é um personagem que é meio, né, um líder, assim. Não teria muito sentido, sei lá, eu colocar Trianon Masp no nome, né? O personagem chamado Trianon Masp não ia ter muito sentido como nome. Você ia ter que ser patrocinado pela marca Masp também, ia ter outras relações. E Trianon, São Paulo, é um ponto de mexer também. Então, podia ser o Arthur Alvim, que, enfim... Podia funcionar também. Mas foi mais pelos nomes, né, mais do que pela história das estações ou dos personagens, das celebridades, dos ícones por trás do nome das estações. A gente até estava discutindo quem foi Ana Rosa. Eu não sei quem foi Ana Rosa. Eu sei que Ana Rosa foi uma mediadora super querida de um bate-papo que eu tive em BH. Obrigada. Mas existe essa relação, eu acho que eu falo direta porque é direta, né? Não tem como a gente estar ali no metrô e tudo, mas é uma pergunta que, como leitora, para mim foi muito na hora que eu comecei a ler, que você começa a dar uma olhada e você fala, por que o Vergueiro é um sapo, por que não sei o quê? E aí você tem essa personificação, né? Acho que uma curiosidade que gera. E uma outra pergunta que eu acho natural é sobre essa volúpia quase que... não sei, talvez meio punk dos personagens também, que, óbvio, tem a questão do submundo, das drogas, da questão da sujeira, de serem sujos de fato, da sujeira de serem meio hipócritas em alguns momentos ali e tudo, mas esses personagens que são sujos, como é que eles nascem? Como é que é isso? Porque aqui eu sinto o seguinte, você tem a morte lá no outro, mas aqui você tem uma morte que o mastigar, o comer, o morrer, ela tem outros significados. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que tem essa busca, eu tive essa busca de tentar fazer algo novo com esse livro, né? Talvez até hoje ele seja um livro mais assimilável, porque nos 7 anos que ele está aí circulando, algumas coisas já estão mais aceitas, né? A minha geração está chegando ao poder e tal. Mas eu lembro quando eu escrevi pela primeira vez, eu tinha essa busca de cada vez extrapolar o que eu posso fazer mais estranho, mais louco e mais engraçado. E tem muito humor o livro que os meus anteriores não tinham, né? Meus outros eram, no máximo, tragicômicos, né? Então, eu tive essa busca assim, de transgredir comigo mesmo, das coisas que eu vinha fazendo. Eu acho que ele é muito diferente dos meus livros anteriores. Depois eu lancei o Prédio de Menino Cego, que daí já talvez tenha um pouco mais a ver com esse, tem um humor escrachado, né? É uma história de 7 meninos que se apaixonam por uma professora, meninos assim, adolescentes, entrando na adolescência, porque o Mastigando Humanos era a saída da adolescência para a idade adulta. O Prédio de Menino Cego era a saída da infância e entrada na adolescência, na puberdade masculina, né? E são meninos que se apaixonam pela professora, que é aquela imagem assim da primeira mulher, né? Que é um pouco mãe, um pouco namorada, um pouco tudo. Só que a professora é uma infanticida, assim, é uma serial killer de meninos, vai matando um por um. É meio como é dolorosa essa entrada, assim, essa primeira paixão e tal. É engraçado que esse livro, eu lembro, gente, eu fiquei fuçando a sua vida, como eu falei, né? E aí eu achei uma crítica falando bem próximo, acho que da época do lançamento também, que o pessoal comparou ele ao Apanhador no Campo de Centeio do século XXI. Essa foi a melhor crítica que o livro teve, apesar de eu não concordar. O Prédio de Menino Cego foi um livro que não foi muito bem aceito, na verdade. Eu acho que talvez com o tempo ele seja melhor visto, porque ele é um livro que ele tem um tema e um universo muito adolescente, mas não é um livro para adolescentes. Ele é um livro que é carregado literalmente. Ele tem quase 400 páginas. É um livro
que foi muito trabalhada a estrutura. Então, ele acabou... Acho que nem os jovens não gostaram e as pessoas mais literatas também. Os temas não interessou para quem gosta mais de literatura. Então, é um livro que teve uma aceitação difícil. Algumas pessoas adoraram e tal, mas talvez não posso dizer que é dos meus livros mais bem-sucedidos, né? Tá, e aí você vem com o Porno Fantasma, que foi o primeiro de contos. Depois de 6 títulos, na época 5, né, romances. E como é que foi escrever conto depois de ter escrito um livro que, inclusive, quem não leu vai ter a oportunidade de ver, é um livro com capítulo único. Coisa que, para mim, leitora, me senti super incomodada. Falei, meu Deus, eu quero uma pausa. E como é que foi o conto? Porque você tem as pausas, os finais, os inícios, e como é que foi engraçado isso? que, relendo esse livro hoje em dia, né, eu reli para uma edição revista, né? Eu pensei, ele tem 3 partes muito definidas, né? O esgoto, a universidade, o hotel e tal. Eu pensei se eu dividia ele em 3 capítulos, pelo menos, ou alguns capítulos, mas eu acho que ele é escrito nesse jorro, assim, esse fluxo de consciência. Então, acho que ele tinha que ser assim mesmo, e eu mantive muito assim. Rápido mesmo. Mas fazer o Porno Fantasma já foi uma delícia, porque mastigando Humanos, acho que eu levei uns 2 anos escrevendo. O Prédio está de mim, sai quase 3. Então, foi uma delícia fazer num livro, poder trabalhar 14 histórias diferentes, temas, apesar de ter vários temas coincidentes no livro, mas poder tratar, 14 núcleos diferentes, personagens diferentes, é uma coisa que eu nunca tinha feito. São contos longos, o conto título Porno Fantasma tem quase 50 páginas, mas são histórias que você lê muito mais rápido, eu escrevi, obviamente, muito mais rápido. É quase um livro de contos de terror, assim. Claro, eu sempre subverto, não gosto de ficar preso aos gêneros, assim, às convenções. Eu me considero um escritor de literatura, então não é eu até talvez eu gostaria de ser mais de terror, de realmente assustar e dar medo, mas acho que não é o caso. O livro tem elementos de terror, mas não é um livro para dar medo. E foi gostoso e foi fácil. Eu uni alguns contos que eu já tinha publicado. Por exemplo, tem um conto que foi publicado no livro que eu lancei em Paraty, na Flip. Tinha alguns contos que já tinham sido publicados fora do Brasil. Mas a maioria dos contos eu fiz para o livro mesmo, e tanto que todos os contos têm esse tema porno fantasma, né? Terror e sexo. Que você adora. Que eu adoro. Mais terror do que de sexo. Conforme eu vou chegando aí na meia-idade, o sexo vai ficando de lado. Estou aguentando ele falar que ele está na meia-idade. É que eu estou de chapéu porque eu estou praticamente careca. Isso aqui é uma mentira, tem que tirar aqui pra vocês verem. A gente vai guardar esse registro para os próximos 10 anos, aí a gente vê como é que vai ficar. Eu queria te fazer mais uma pergunta sobre esse último lançamento. Então, apesar de estar com o lançamento da 3ª edição aqui, você tem o Garotos Malditos. Se puder apresentar um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho. Garotos Malditos eu lancei o ano passado. É um livro para adolescentes mesmo, 13 a 15 anos, 16, assim, apesar de ter sexo, porque essa idade que os jovens estão começando a fazer sexo, né? Então tem a referência a sexo. É para adolescentes reais, não para o que os professores ou os pais querem. Eu costumo dizer que é um livro que eu acho que os adolescentes mais gostam de ler do que os professores querem indicar, os pais querem indicar. E, apesar de ter mensagens positivas, tá? Não é um livro que tem mensagens, use camisinha, tal. E o livro trata a história. O livro foi contemplado com o programa Petrobras Cultural, inclusive vocês estão me chamando aqui por causa disso, e que dá uma bolsa de patrocínio. Então, eu ganhei uma grana só para escrever o livro, que foi bem bacana, é raro isso acontecer. E o livro trata a história de um adolescente, um menino mais ou menos de uns 16 anos, aí, que entra que ele é apaixonado por filmes de terror, mais ou menos como eu era, né, como adolescente. E ele acaba indo ele é meio alternativo, gosta de bandas que ninguém gosta, aquela coisa. Um menino que se não se enquadra muito no perfil dos outros colegas, não gosta de jogar futebol e tal, é um moleque meio roqueiro, assim, meio outsider. E ele acaba mudando de colégio, os pais dele colocam ele num colégio mais alternativo, que, na verdade, é um colégio para monstros, vampiros, lobisomens, bruxas, múmias, zumbis, tudo assim. Então,
E ele, no começo, ele adora, mas com o tempo ele começa a ver que a coisa é meio perigosa. Então, é um livro assumidamente juvenil. E foi uma delícia escrever, foi difícil, de primeira pessoa adolescente, né? Porque o Ludo, o protagonista, tem idade para ser meu filho hoje, né? Ele tem 16, eu tenho 36. Mas acho que foi bacana, assim, foi super bonitinho. Adolescentes me escrevendo, pedindo continuação. Eu falo, ó, então compre horrores, indique para seus colegas, porque só vai ter continuação se vender muito. Não tem por que eu ficar fazendo livros adolescentes, né? Não é o que eu tenho para dizer. E é isso. Mas nessa vivência política incorreta, não sei, até sua como pessoa, independente do autor aí presente, a gente passa por isso em pelo menos 4 títulos seus, no mínimo. Como é que é isso de você colocar um pouco da sua biografia, um pouco da sua história nisso, e ver um pouco também do lado de lá, vamos dizer assim, né? Do que você está vendo na rua dessa adolescência que está crescendo? Acho que o adolescente, o escritor sempre se coloca nos livros, né? Às vezes é mais flagrante para o leitor, porque se você está narrando a história de um cara de 30 e poucos anos, né, que escreve, sei lá, daí o leitor se identifica mais que é o autor. Se você está narrando a história de um jacaré, as pessoas falam, ou se você está se colocando em primeira pessoa feminina, né, como mulher, tal, é mais difícil do leitor perceber, mas é sempre o autor, né? O autor se colocando como mulher. A Morte Sem Nome, quando eu escrevi, eu pus primeira pessoa feminina porque era uma suicida. Eu achei que tinha que ter esse desespero. Era uma personificação mais feminina do que masculina. Mastigando Humanos também foi uma alegoria uma forma alegórica de tratar essa passagem, mas era eu, assim. Não, claro que os fatos não é o que aconteceu, não estou contando a minha vida, não estou contando, até porque para mim a graça é criar uma história que não aconteceu, mas a gente tira do que a gente acredita, do que a gente sabe. Recentemente uma menina me perguntou num debate assim, você achava que a minha geração tinha muito de ego, de escrever só sobre si mesmo? Eu acho que tem esse ponto de todo autor escrever um pouco sobre si, e eu acho isso mais louvável, escrever sobre o universo que conhece e tal. Eu, por exemplo, estudei muito répteis, já tive iguana e tal, do que eu quero escrever uma história sobre um menino favelado e tal, que é um universo totalmente ia acabar sendo artificial ou panfletário, sabe, ou paternalista. Eu vou contar uma história sobre os lavradores de cana, que sabe, não ia sair um bom livro. Então, mas criar as metáforas era importante também. Até que ponto dosar, né? O que é ego, que o autor só quer falar sobre si porque acha que a vida é muito interessante, ou até que ponto esse universo próprio está a serviço de uma ideia, de um conceito que vai além do umbigo, que é um tema realmente literário e que possa se estender para outras pessoas, as pessoas se identificarem. Eu achei tão bacana hoje que a gente gravou uma entrevista de TV e a apresentadora falou, esse jacaré que todo mundo pode se identificar. Eu falei, eu escrevi para se identificar comigo. Se as outras pessoas se identificam, o que o livro cumpriu a sua função. Né? Com certeza. Bom, tenho milhares de coisas a perguntar, mas queria abrir para a primeira pergunta. A minha pergunta é o seguinte, como é que você acha hoje essa questão da relação assim, do leitor mais próximo do autor através das mídias sociais, por exemplo? A gente fica lá sabendo que você, lá fazendo academia, e a professora lá chega e fala assim, Santiago, eu queria te propor um enredo para um livro. Não, isso aí eu já tentei. Eu estava numa academia um dia, acho que uma professora estava brava com os alunos, ela falou assim, olha, vou te dar a sugestão de um livro, uma ideia para um livro. A história de uma professora que mata os alunos. Eu falei, isso acho que eu já escrevi. Então, aí a gente fica sabendo que você viajou para a Finlândia, né? Você teve um tempo lá, fez alguns trabalhos, sua obra está sendo traduzida. Então, assim, essa proximidade que existe hoje, que é uma coisa que seria impensável para sei lá, pensar aqui, um Fernando Sabino e o seu leitor, por exemplo, né? De que forma isso hoje é proveitoso? De que forma isso, às vezes, causa um certo estresse
para o autor, porque ele está ali, de certa forma, também muito, né, exposto, e os leitores podem chegar lá e fazer comentários, e como se reage aquilo. Como é que é isso hoje para você, um autor que praticamente já vem vivendo isso há algum tempo? Tem um lado ruim que muita gente escreve mandando, pode me indicar uma editora, e manda o livro, e tem muito isso, né? E a gente não consegue nem ler, e tem muita coisa ruim também que chega e tal. Eu acho bacana essa proximidade, essa forma do autor se autodivulgar, né? Não depender, apesar do Sempre um Papo ter uma ótima assessoria de imprensa, as coisas assim, você não depende só disso, você mesmo coloca lá no Facebook, vou estar em BH, né? Então, isso é muito bacana, eu acho, da internet, dessa proximidade. Tem esse lado negativo, sim, mas eu acho que é natural do tempo. Assim, eu vejo mais positivo do que negativo. Alguns se tornam amigos, né? Tem uns leitores que eu conheci da outra vez que vim aqui, então alguns se tornam amigos. Claro, tem muita gente que se identifica com o teu livro e gosta do teu livro, mas não necessariamente você vai se identificar com ela, né? O leitor presume que isso é uma via de mão dupla. Eu me identifiquei com o livro dele, ele também vai se identificar comigo, podemos ser amigos. Nem sempre é assim, mas eu acho que é mais positivo do que negativo. Eu não vejo muito problemático. Assim, eu tive algumas vezes, principalmente na época que eu estava mais assim, estourando, alguns medos de leitores meio psicopatas. Mas ninguém se mete comigo. Entendeu? Não deixo barato. Obrigado. Você falou de uma do finlandês, que é uma coisa super curiosa. Santiago já foi algumas vezes à Finlândia, estudou finlandês. E como é que é isso? Eu fui 4 vezes para a Finlândia. A última vez eu fiquei 5 meses. Eu fiquei os piores 5 meses que se pode ficar, porque eu fiquei de outubro a março. Eu peguei o inverno finlandês inteiro, assim, menos 25 graus. Dezembro praticamente não tem dia lá, quase me matei mesmo, assim, sério, tenho várias cicatrizes. Mas foi uma experiência de vida, assim, não me arrependo, gostei muito. Eu fui várias vezes, porque eu morei um tempo em Londres, trabalhei de barman, daí acabei fazendo mochilão pela Europa, adorei a Finlândia e comecei a estudar finlandês, daí acabei voltando. Várias vezes que eu fui para a Europa a trabalho e tal, eu dava um jeito de pular para a Finlândia. A última vez foi agora, de 2011 para 2012, que eu fiquei 5 meses, aluguei um apartamento, fiquei lá sozinho. E nem escrever muito eu não consegui, porque eu fiquei deprê, assim, fiquei deprimido. Com os dedos congelados? Oi? Com os dedos congelados? Com os dedos congelados. A gente estava falando sobre as luvas e tal. Menos 25 graus já... É outro esquema que você tem que pensar, assim, uma luvinha não dá conta. E eu queria te perguntar quanto que está esse submundo hoje mesmo para você. Assim, eu sei que você teve vivência em vários lugares, essa passagem toda pela América Latina também, Londres, Finlândia. E aí, o que é esse submundo hoje? O submundo está dentro de mim hoje. De tantas mudanças, tanto assim que ele já está dentro de mim. Uma das entrevistas que eu dei agora, essa semana aqui para Minas, a repórter falou, eu acho que o que está faltando para você é ser careta. O que falta para você é ser careta. Porque né, já tive namorados, já usei todos os tipos de droga, básica, quase. E que falta ser careta. Mas não, eu tô careta há um bom tempo, assim. Então, assim, já saio pouco hoje em dia, tô namorando já há alguns meses, quase não saio. Mas eu acho que o submundo fica, né? Já, assim, a coisa que a gente viveu e tal, depois que você se acostuma com os excessos, né? É difícil se contentar com granola. Com alimentação saudável, como diria nosso crocodilo, né? Os humanos, como é que ele fala? A carne humana não tem muito nutriente, porque de silicone, cerveja, drogas e não sei o que, você coisa não se você tem que alimenta. cuspir fora, né? Tão pouco se aproveita. Queria
queria te perguntar outra coisa, que é onde que esse livro foi parar, né? A gente teve, a gente estava comentando antes, a gente teve o poema para a banda Montage, que não sei se vocês conhecem, era uma banda de eletropop que foi feita, né, idealizada no Ceará pelo Daniel Peixoto, que eu acho fantástica. E teve esse poema que foi musicado. Não foi, na verdade, não foi um poema, foi uma letra de música mesmo. O Daniel Peixoto, que era vocalista do Montage, que tem carreira solo hoje, muito meu amigo, um dia a gente estava conversando no Messenger, ele perguntou se eu tinha alguma letra. Eu falei, eu tenho uma letra que eu fiz baseada no Mastigando Humanos. Eu tinha feito para outra banda de amigos meus, uma banda de metal, na verdade. Eu falei, tem essa letra e tal. O Daniel... Passou uns meses, o Daniel lançou o primeiro CD solo dele, que ficou com o título Mastigando Humanos, e virou a música principal do disco, que a letra é minha, que é ótimo, que é basicamente um jingle de um comercial do Mastigando Humanos, assim, acho que ajudou a vender os livros. E o Daniel, a gente estava falando, né, ele trabalha essa coisa do underground, e com apelo pop, e com uma visão mais alternativa, assim, que eu acho bem bacana, acho que casa bem com o livro e tal. E os trabalhos que você está agora também, que são... Eu comecei falando do Mastigando Humanos, mas a gente tem em outros títulos seus, livros que foram colocados para outros meios, outros veículos culturais. A gente tem o cinema, a gente tem o teatro. O Feriado de Mim Mesmo, que é um thriller, né? Acho que é um livro mais... Apesar de ser um livro assim, um livro de um personagem só e tal, num apartamento, é um thriller, ele é o mais fácil de ser adaptado, porque Mastigando Humanos fazer um filme com um jacaré, né? Até chegaram a conversar comigo de fazer uma animação, mas não rolou. O Feriado de Mim Mesmo foi adaptado para o teatro, por uma companhia do Rio, que chama Teatro de Extremos, passou no Rio, em São Paulo. E tá com os direitos vendidos para o cinema para o Rafael Primo, que é um ator, que acabou de fazer o primeiro longa dele agora, com a Regina Duarte e a Bárbara Paz, que é bem bacana. É meio um thriller também, o filme que ele dirigiu. E daí o filme ainda deve demorar. Passou por vários diretores também. É tão difícil isso no Brasil de ser adaptado, porque os diretores são muito autores, né? Eles querem ter as próprias histórias deles. Assim, eles não querem pegar uma história... Não tem muito esse mercado de venda de direitos, né? Mas tá indo, assim. Eu tenho sorte de ter começado cedo, eu acho, porque apesar de... Eu tenho, né, agora tenho mais de 10 anos de carreira, mas ainda tenho 36, ainda posso projetar a minha carreira como escritor aí para mais 30 anos, pelo menos, 40 anos, né? Então tá indo. Acabei de escrever um novo romance, entreguei já para a Record, deve sair primeiro semestre de 2014. Aos pés da casa, ela se ajoelhava, de botas, luvas, chapéu, arrancava trevos do solo e brotos de samambaias. Pragas infestavam o terreno e tomavam conta de tudo, se ela não tomasse conta. Ela nunca pensou que o mato precisasse ser disciplinado, mas precisava. Era como tudo mais selvagem, afinal. Crianças, animais, cabelo. Para parecer apenas natural, tinha de ser contido. Ou pareceria histérico, doloroso, moribundo. Se o deixasse livre e solto, se tornava desordenado, agressivo, cruel. A natureza é madrasta. A verdade da mata é impenetrável, intransponível, inabitável. Tente colocar seus pés lá. Não há trilhas, não há frutos, não há para onde avançar nem para onde fugir. Tudo se torna um emaranhado de ramos, picões, cipós. O mato impede que você se avance, a mata impede que você recue. Sementes duelam com sementes, que duelam com o solo, que duelam com formigas que querem levar as sementes para longe. Mamíferos subindo pelas árvores, pássaros saltando de galho em galho. Frutas mordidas, madeira corroída, nada é harmônico e nada ornamental. Para você ter um belo bosque em seu terreno, é preciso vencer essa guerra com uma equipe de paisagistas, ou muito esforço, suor e sangue derramado. Vou ler só esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo. Vai deixar todo mundo primeiro curioso. Parágrafo do prólogo, que é um livro sobre... É exatamente isso, é o duelo do homem com a natureza. Assim. É a história de um cara assim, dos 30 e poucos, chegando aos 40, 30 e muitos, chegando aos 40, mais ou menos da minha idade, que é um roqueiro junkie, passou por todas na vida e já teve o seu auge como cantor e está agora meio
decadente, esquecido e alcoólatra e tal, e ele herda uma casa de campo da mãe. Esse prólogo são os últimos dias da mãe, assim, no campo, duelando com a natureza. E ele herda essa casa de campo, e daí o livro se torna um thriller anti-ecológico, eu chamo, essa briga dele com a natureza, dele mesmo, né, da coisa de estar chegando aí aos 40, e a briga do mato, ele começa a entrar nos surtos aí do mato. Então, esse fica aí esse vocês não podem comprar ainda, mas fica um preview aí para vocês que vieram. Esse é para o ano que vem? Esse é para o ano que vem. Já está pronto, eu já entreguei. Agora a gente vai começar o trabalho de edição, mexer algumas coisinhas, talvez eu mude um ou outro capítulo, mas já está escrito. Tá. Queria perguntar uma coisa sobre natureza, mas queria saber se tem mais alguma pergunta. Por favor, você vai até o microfone. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu faço oficina literária e o meu interesse é conhecer como que é o seu processo de criação, de inspiração, como que você consegue criar tantos livros em tão pouco tempo, já que você é subversivo, como você consegue ser disciplinado, né? Como que é essa contradição? Bacana. Acho que ninguém é uma coisa só ou outra, né? Eu tenho um lado subversivo, mas eu tenho um lado muito Caxias, assim. Eu trabalho em casa há mais de 10 anos, trabalho sozinho em casa, então acho que quando você trabalha em casa você tem que ser disciplinado. Eu, por exemplo, eu faço muita tradução de livro. Quando chega um livro para mim, para traduzir, eu vejo o número de páginas que eu tenho, o prazo que eu tenho, eu divido esse número de páginas por tantas páginas por dia e sigo a risca. São 6 páginas por dia, todo dia eu vou fazer 6 páginas. Só assim que você consegue trabalhar em casa, sozinho, sem patrão e pagar as contas, né? O processo de escrita, para mim, é complicado, porque cada livro tem um processo muito diferente. Alguns livros eu escrevia de madrugada, os primeiros livros eu escrevia, eu ainda trabalhava em agência de publicidade, então eu escrevia à noite, depois que eu chegava ao trabalho. Ultimamente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escrever. Agora que eu terminei esse livro, por exemplo, todo dia eu acordava e escrevia 1 hora, 2 horas o livro. Porque eu acho que quando você acorda, você está mais virgem do mundo, você ainda está meio onírico, assim, com o inconsciente meio, né, semi-aberto. Então, para mim, dá um tom bastante especial. Eu sou bastante disciplinado. E eu acho que também, eu ouço muito essa pergunta de disciplina para escrever. Para mim, escrever é um prazer. Então, também, a disciplina, não sei se é bem o termo, porque, né, sei lá, igual jogador de futebol que passa a infância toda, a adolescência jogando. Ele não foi disciplinado para treinar, ele jogava porque gostava. Eu meio isso, eu escrevo porque eu gosto, tenho prazer de criar as histórias, de conviver com os personagens e pensar. Enfim, cada livro tem um processo, é difícil falar por causa disso, mas falar um pouco. Eu ultimamente meus romances estão, acho que uma coisa também de maturidade como autor, eles estão sendo mais estruturados. Eu tenho um esqueleto mais feito do que vai acontecer. Eu escrevo o livro, já sei mais ou menos como eu vou terminar. Eu gosto muito de trabalhar a narrativa linear. Eu acho mais difícil do que fazer um romance não linear. Já tenho o Morte Sem Nome, é um romance não linear. Eu gosto da história, né, com começo, meio e fim, assim, que vai seguindo. Principalmente que eu tenho essa coisa do suspense, do thriller. Eu acho que essa linearidade, o thriller se beneficia disso. Apesar de você poder colocar uns recursos e tal. O livro ser escrito linearmente não quer dizer que você ser lido, ser uma história linear, não quer dizer que você precisa escrever linearmente. Tá certo. Principalmente porque hoje em dia eu já tenho mais uma estrutura feita. Antes de começar a escrever o livro, eu já sei mais ou menos como vai ser a história inteira. Então, eu posso escrever uma história linear e falar, vamos concentrar mais nesse capítulo do final. Por exemplo, esse prólogo que eu li para vocês foi uma das últimas coisas que eu escrevi no livro, apesar de ser a primeira página. Depois que eu tinha terminado toda a história do filho, tal, que era da casa, eu falei, vou colocar um primeiro capítulo contando da mãe. Então,
ele vai ser lido assim, né? Conta a história da mãe, a mãe morreu, o filho... Só que, na verdade, a história da mãe morrendo foi a última coisa que eu escrevi. Então, você pode escrever um romance linear, mas de formas não lineares. E eu tenho conversado com alguns alunos de oficina recentemente, a gente debateu muito isso. Por exemplo, estou dando um exemplo desse livro que eu acabei de escrever, estão mais frescos, assim. Nesse livro tem uma determinada passagem que o personagem encontra uma televisão. E ele tem uma televisão velha na casa da mãe. Ele tenta ligar a televisão e não consegue ligar a televisão. E daí, logo em seguida, foi uma ideia que eu tive, logo em seguida ele tem um sonho que a televisão está ligada e que ele vê a mãe aparece na televisão, uma entrevista com a mãe, assim, então, uma mãe fantasma que aparece na televisão. Eu tive essa ideia da televisão e logo em seguida, no capítulo seguinte, tinha essa entrevista da mãe na televisão. Então, era muito providencial ele encontrar a televisão para logo no capítulo seguinte ele ter esse sonho. Então, apesar da ideia da televisão ter surgido para mim lá nos últimos capítulos, eu peguei aquilo, que é uma coisa que o autor se beneficia de poder... Peguei a televisão e arrastei para o começo. Não, vamos colocar que ele encontrou essa televisão no começo e ele vai ter esse sonho mais para frente. Entendeu? Você pode fazer essas brincadeiras, porque eu acho que o mais interessante, quando você lê um livro, você lê no começo do livro, e aquele começo tem os dobramentos lá no final, você fala, nossa, que genial o autor, no começo do livro ele já plantou isso para aquilo acontecer lá. E não necessariamente o autor precisa... Às vezes ele teve aquela ideia no final, mas daí ele puxa essa referência para o começo para ficar, né? Ele planta no começo e ficar no final. É isso que enriquece a narrativa. Então, essas são pequena amostra assim, de estrutura, de técnica que eu estou usando. Santiago, num dado momento da sua entrevista, você falou assim, eu estava fazendo um livro e tentando ser menos underground, tentando ser menos subversivo, mas aí eu fiquei careta um certo tempo, depois eu vi que eu fui escrevendo o livro do meu jeito. Ou seja, o livro estava fadado a não ganhar concurso nenhum. Então, ele falou da pressão das mídias, né, das redes sociais, como é que você sente isso? Como é que é para o escritor hoje essa pressão também dos concursos? Porque há uma crítica a determinados escritores que fazem livros para serem aprovados, por exemplo, pelo MEC e tal, né? Principalmente esses que são indicados na escola. Como é que é essa pressão sobre vocês ao criar também? É complicado. Assim, eu ainda, agora que eu lancei 7 livros, né, você meio pensa como que você pode crescer como autor, né, vender mais ou ser mais respeitado, não sei. Eu tenho pensado muito nisso, acho complicado, acho que você não está no time oficial, né, da literatura mesmo, dos contemporâneos, dos jovens, você está num time paralelo, é complicado. Falo assim, não, porque eu ficaria feliz em estar num time alternativo, né, nunca escrevi realmente para ser mainstream, sempre pensei que ia ter um público diferenciado, mas aí você pensa, como sobreviver e continuar publicando por editoras grandes e tal, e pagar as contas, e conseguir emprego, ser convidado para bienais e feiras literárias e debates, e ganhar cachê e tal, se você fica nesse meio termo, é difícil. O Brasil, apesar de ser um país continental, né, de dimensões continentais, é um mercado literário muito restrito, não tem prêmios, né, diversos prêmios literários, tem aqueles que são sempre os mesmos finalistas, assim, né, os mesmos que estão no Jabuti, estão no Portugal Telecom, não tem perfis diferentes de prêmios, não tem até perfis de leitores, talvez tenha um pouco. Eu utopicamente, quando comecei a publicar, falei, vou conquistar um novo segmento, mas ainda é muito restrito, né? Então, falam que a pessoa, quem compra literatura contemporânea no Brasil são 3.000 pessoas, que são os 3.000 livros que, em geral, é uma edição, né? Uma edição de literatura contemporânea são 3.000 cópias, 3.000 livros. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, até porque, né, chega uma hora que você fala, não sou mais novidade,
estou fazendo o que eu quero, eu acho que meus livros não têm consistência, tem seu público, mas como você vai além disso? Como você mantém esse público? Como você mantém o público sem crescer, entendeu? Aquela coisa, você não consegue manter no patamar, é uma coisa difícil, ou você desce ou você sobe, você tem que subir um pouco para depois voltar onde você está. É uma pergunta que eu mesmo me faço, assim, que eu acho que eu tenho meu espaço, tenho meus leitores, meus livros, enfim, está sendo adotado, está saindo fora, no Brasil e tal, mas ainda está difícil, assim, sobreviver e ser feliz. Ainda está difícil ser feliz. Então, eu folhei o livro Mastigando Humanos agora, rápido, e vi que não tem as ilustrações da primeira edição. Então, essa opção foi sua, da editora? Foi para os leitores poderem fazer as próprias. Não, foi uma opção minha, porque, primeiro, que teve uma certa pressa. Assim, eu tinha conversado com a Record de publicar esse livro no ano passado, e eles toparam, acharam bacana. E daí o livro foi adotado como leitura obrigatória do vestibular e estava esgotado. Então, eu fiquei lá brigando com a Record para lançar o livro o quanto antes, para ele ser vendido. Como era uma outra editora, também a gente não poderia usar o projeto gráfico todo do livro anterior, que pertencia à Nova Fronteira. Então, a gente até pensei se eu fazia ilustrado, mas daí teria que fazer novas ilustrações, teria um tempo de aprovação que ia dificultar. E também eu queria afastar isso do livro do juvenil, até porque eu já lancei um livro juvenil ano passado. Então, quando eu lancei, eu fiz ilustrado até para conseguir um livro que tem ilustrações. Então, tinha esse apelo das ilustrações, apesar de serem poucas ilustrações, né, que o anterior tinha. Mas aí eu concentrei mesmo em alterar o texto, em fazer um texto, melhorar o texto no que eu podia. E a capa, que eu gosto muito dessa capa nova, mas foi isso, assim, meio um pouco para afastar dessa coisa mais juvenil e um pouco também por pressa. Uhum. E sobre o texto do Mastigando Humanos, qual foi a sua opção de melhorar o livro? Tirar a ambiguidade ou colocar mais ambiguidade? Qual que foi essa opção? As alterações não tem nada dramático. Assim, que por um lado, eu acho, espero que eu esteja escrevendo melhor hoje do que em 2006, quando eu publiquei pela primeira vez. Então, eu queria rever para deixar o livro mais próximo possível do meu nível atual de escrita. Mas, ao mesmo tempo, quando eu reli, eu vi que eu não era capaz mais de mexer naquele livro. Já não era um livro de um outro Santiago, né? Então, eu tinha alguns vícios de linguagem, algumas coisas que repetiam, que eu tirei, assim, mas foi mais uma revisão. Coloquei assim, uma frase ou outra de brincadeira. Algumas coisas até atualizei. E tem uma hora que fala Tem algumas coisas que eu atualizei, assim, que fazia mais sentido na época, mas não é nenhuma coisa gritante, assim, só posso dizer que as alterações são gritantes e melhoradas para quem já tem a edição anterior, que aí compre a nova, que alterei. E só mais duas perguntas rápidas. A primeira é como que as cidades que você morou, elas têm uma influência no livro, né? Eu acho que não sei se realmente foi intencional. Florianópolis, né, quando você morou, com alguns contos do Pornô Fantasma, que tem a mata ali envolvendo, né, os personagens, e esse livro novo também que você leu o trecho. E a outra pergunta é sobre a Granta, que você acha dos escritores que saíram lá e porque você não foi selecionado, né? Você deixou deixou o pior para o final. Né? Bom, vamos lá, um pouco cidades. Eu tento movimentar a minha vida da melhor forma. Assim, eu sou uma pessoa muito consumida pelo tédio, então eu me esforço para sair da zona do conforto e alterar a minha vida o máximo que eu posso. Então, apesar de ser paulistano, ter vivido a grande parte da minha vida em São Paulo, eu já morei em Porto Alegre, Londres, Florianópolis, Helsinki, na Finlândia. Que são momentos que eu estou estacionado demais em São Paulo, minha vida está muito parada, não, preciso mudar. Hoje, um dia, trabalhando em casa como escritor, é mais fácil de eu fazer isso também. Mas isso é mais uma mudança de vida, talvez, para mim, me tirar uma zona de conforto e me motivar, do que
me inspirar especificamente na cidade. Eu pensei que, por exemplo, os 5 meses que eu passei de inverno na Finlândia iriam me inspirar. Talvez me inspire um livro, mas ainda não foi. Escrevi um livro basicamente sobre a casa da minha mãe no interior de São Paulo, né? Apesar de nunca ter morado lá e tal, e ter ficado o cenário mais recente ter sido Helsinki. Que a segunda pergunta era da Granta, sobre a Granta. A Granta é uma revista britânica que tem algumas edições brasileiras e lançou uma edição com os melhores jovens autores brasileiros. Eles fizeram tipo um concurso, pediram para os autores mandarem contos ou trechos de romances inéditos e mandar um currículo, que era um pouco estranho, assim, porque ia ser julgado pelo conto, pelo currículo, pelo que o autor já... Eles iam eleger esses autores pelo que eles já fizeram, pelos prêmios que já ganharam, ou pelo conto em si. Eu não fui dos selecionados, foi uma das coisas que me deixou mais marcado de que eu não faço parte dessa seleção oficial, que vou ter que estar sempre nas seleções paralelas, que eu nunca vou poder fazer parte da turma, que tem um lado bom, né, e tem um lado difícil. Os autores selecionados não me surpreenderam, vários de lá eu gosto muito, mas o que eu achei mais vergonhoso na seleção da Granta é eles terem criado esse concurso, sendo que não era um concurso. Eles selecionaram os autores de antemão. Isso é flagrante, porque teve autores que mandaram conto, eles selecionaram o autor, mas pediram para alterar o texto, pediram outro texto. Então, não é que eles avaliaram o texto e não acharam o meu texto uma droga e não foi por causa... Então, alguns autores, eles acharam e pediram, incluíram o autor, mas pediram outro texto. Se fosse por currículo, não sei, né? Se eu não merecia, eu já publiquei vários livros, né? Tive traduções, aquele Bogotá 39, fui eleito os autores mais importantes da América Latina, autores jovens mais importantes. Então, não sei muito o critério. O critério me pareceu mais uma panelinha mesmo, os autores respeitados, uma força grande da Companhia das Letras e tal. Não queriam nada mais pop, nenhum autor homossexual está lá também. Acho que foi assim, sabe, eu não tinha o perfil que eles querem, o perfil que os senhores acadêmicos ainda consideram um perfil de um escritor de respeito. E não respeito isso, mas respeito grande parte dos autores que está lá. E eu acho que só posso esperar que isso mude, que os acadêmicos do futuro tenham uma visão um pouco mais abrangente, né? Não vejo a literatura só como uma coisa. Boa noite, meu nome é Lúcia, eu sou historiadora. Santiago, o que você tem para falar nos próximos 10 anos? Então, essa é uma boa pergunta. Isso foi uma pergunta que eu mesmo me fiz. Eu entrei, assim, eu passei um tempo na Finlândia e tal, e teve a história da Granta que, não vou mentir, assim, fiquei deprimido não só com a escolha, mas de ver, assim, né, de você achar que depois de 10 anos você conquistou um espaço, você vê que você ainda é um autor alternativo, né? Você não ainda é tão restrito. O que é o primeiro time, o que é o seu, enfim. Mas fiquei deprimente, eu fiquei deprimido assim, em vários temas também, de vida e de carreira e tal. E pensei por um bom tempo que eu não tinha mais o que fazer, o que mais escrever, assim, não tinha mais temas. E quando eu fui escrever esse livro, que eu escrevi esse ano, esse livro novo, eu pensei, o que eu tenho para dizer, né? Não quero mais tratar da adolescente, estou tão distante da juventude, da adolescência. Bom, juventude nem tanto, mas adolescência. E acabou virando o tema do livro, né? O livro é a história de um homem em crise de meia-idade, em confronto com a natureza. É o que eu falei, quando eu pensei esse clima, tem um tema adulto e literário, um tema de respeito. Mas, claro, que essa crise com a natureza acaba resvalando para o terror e machadadas de árvores assassinas e o mato que mata e coisas assim, e que tiram um pouco do ar respeitável do livro, mas eu acho que dão um ar mais saboroso e fica uma literatura mais própria minha. Nesse tema, queria fazer uma pergunta para o Santiago, que talvez... Então, um pouco isso, assim, talvez, qual que é meu tema? Esse é o meu tema de agora, assim, é meio assumir a crise de meia-idade, é o meu tema atual.
Talvez depois eu escreva sobre a velhice, talvez depois eu escreva sobre filhos. Se eu tiver filhos, talvez eu escreva sobre, sei lá, Mil artrose. Um livro sobre biologia, que você já pesquisou tanto aqui, os termos. Bom, eu queria te fazer uma pergunta seguinte, só para a gente ir caminhando para o final. É um mundo muito subversivo, no final das contas. Eu acho que em diversos temas, com diversos personagens, não só no Mastigando Humanos, como na sua trajetória bibliográfica. Eu queria te perguntar o seguinte: o que os livros te ajudaram, no final das contas, nesse crescimento próprio também, nesse crescimento como autor, como pessoa? Porque eu acho que os medos são jogados nesse subversivo, muitas vezes. E até nas brincadeiras, assim, eu sei que você já teve problemas com elevadores, mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem esse medo do crescimento. Eu acho que essa questão do jovem, aí você vem falando dessa pessoa que vai crescendo, que vai percebendo onde está nesse mundo agora. Então, assim, onde que esses livros, onde que esse subversivo dos livros, da literatura, te ajudou como pessoa, como autor? Acho que só me atrapalhou, na verdade, porque, enfim, eu tive uma carreira breve, nem não tão breve, acho que uns 5 anos eu trabalhei como redator publicitário, dos 19 aos 24, assim, e eu ganhava mais, né? Acho que a literatura me tirou disso, né? Talvez tenha me tornado mais denso, mais perturbado e tal. Me dá prazer a literatura, mas não sei se a gente pode usar esse clichê de falar a literatura é uma terapia para mim. E não sei se eu posso colocar isso. Eu acho que para mim o principal é isso, assim, de ter prazer em escrever. Nem todos os prazeres são saudáveis. Não sei se o meu prazer de escrever é um prazer saudável, as coisas que eu estou colocando. Acho que eu estou dividindo principalmente frustrações e ideais negativos e coisas, mas, ao mesmo tempo que eu me divirto, acho que estou divertindo as pessoas também. Então. Legal. Eu acho que, na verdade, fica um pouco, para quem não te conhece, talvez isso aqui seja um pouquinho, um miligrama do que você é, sabe? Eu acho que esse bate-papo, o Mastigando Humanos, para mim, foi um ótimo começo. Eu te conhecia de outras pequenas coisinhas, outros pequenos trabalhos, para mim foi um ótimo começo, recomendo muito. E essa questão mesmo de usar o seu repertório, isso é muito presente na sua obra, né? Você leu um pouquinho do prólogo, mas eu acho que queria só que a gente terminasse, só para você falar um pouquinho desses projetos futuros, como é que está indo. Assim, a gente falou já de alguns, mas da série e tal, e como é que você vê essa obra sendo reproduzida em outros fatores, para que a gente possa acompanhar você também. Tive muita sorte desse ano, assim, meio acidentalmente, o Mastigando Humanos ter voltado. Quando ele foi lançado em 2006, ele teve uma ótima repercussão. Ele vendeu bem, né? Ele vendeu 15 mil cópias até agora, né? Agora está saindo uma nova edição. E talvez um pouco mais, porque ele foi vendido pelo PNBE e tal. Assim, ele teve 2 edições regulares e uma edição de 11 mil para a escola e tal. Então, esse ano ele voltou, assim, né? Ele foi adotado para a universidade, para vestibular, daí foi comprado na Espanha, saiu alguns meses, eu fui para lá, agora está saindo para a Itália, então, e caiu, que era um ano que eu não estava lançando um livro novo, também, então foi bom, que eu estou aí fazendo uma pequena turnê do Mastigando Humanos Reloaded. E bom também para as pessoas lembrarem que eu existo, que eu estou publicando, que os livros continuam. Eu posso ter sido derrotado, mas meus livros não. Fora aí, daí eu acabei um livro novo, entreguei, que deve sair no primeiro semestre do ano que vem. E esse ano eu fiz uma série de TV chamada Passionais, para o GNT, que já posso falar, porque já foi divulgado, aí já saiu em vários veículos. Gente, muito obrigada pela presença. Espero que vocês acompanhem o Sempre um Papo. Esse programa vai ser veiculado pela TV Câmara em alguns dias. O nosso site é o www.sempreum.papo.com.br. Agradecer a presença de cada um de vocês. A gente vai estar lá fora agora autografando os livros, tá ok? Obrigada, boa noite.